O que faria você se a sua casa, o seu refúgio, se tornasse o palco de um silêncio inexplicável? Imagine um lugar onde uma família inteira desaparece sem deixar rastros. Não há sinais de luta, nem de partida, apenas um vazio que ecoa através das décadas. Esta é a história de um desses lugares, um rancho perdido nas planícies de Wyoming, onde o vento ainda parece sussurrar um segredo terrível. Uma história que começou em 1882 e que talvez nunca tenha realmente terminado. O que aconteceu com a família Miller é um mistério que assombra o Velho Oeste, um quebra-cabeças montado com fragmentos de medo, silêncio e terra seca. Se você aprecia histórias que desafiam a nossa compreensão da realidade, que exploram os cantos mais sombrios do passado, considere se inscrever neste canal. Juntos vamos desenterrar verdades que deveriam ter permanecido enterradas. A poeira do tempo cobre muitas coisas, mas nunca consegue apagar completamente as manchas de escuridão. O condado de Laramie, em Wyoming, no outono de 1882, era um lugar de extremos. O céu era vasto e impiedoso, a terra uma promessa de prosperidade para alguns e uma sepultura anônima para outros. Era um lugar onde a solidão era uma companheira constante, e os vizinhos mais próximos viviam a quilômetros de distância. Nesse cenário de isolamento e beleza austera, vivia a família Miller. Josiah Miller era um homem trabalhador, conhecido por sua determinação e por sua habilidade em criar gado em terras difíceis. Sua esposa, Elara, era descrita como uma mulher de força silenciosa, cujo jardim era um pequeno oásis de cor em meio à monotonia da paisagem. Eles tinham 2 filhos, Thomas, de 12 anos, e a pequena Lily, de apenas 7. Eles eram uma família como tantas outras, lutando para construir uma vida em uma fronteira que não perdoava fraquezas. A fazenda deles era modesta, mas bem cuidada. Uma casa de madeira, um celeiro robusto e uma cisterna que garantia a sobrevivência durante os meses secos. No dia 15 de outubro daquele ano, um vizinho chamado Silas Blackwood passou pela propriedade dos Miller. Ele estava a caminho de Cheyenne para vender algumas peles. Ele notou que não havia fumaça saindo da chaminé. Achou estranho, mas continuou seu caminho, prometendo a si mesmo parar na volta. 3 dias depois, Silas retornou. A quietude na fazenda Miller era agora pesada, antinatural. Ele chamou por Josiah, mas apenas o som do vento respondeu. Com um sentimento crescente de pavor, ele desmontou de seu cavalo e se aproximou da casa. A porta da frente estava entreaberta. O interior estava em perfeita ordem. Na mesa da cozinha, o jantar estava servido. Pratos de ensopado de carne, já frio e coberto por uma fina camada de poeira. Pão caseiro, intocado. 4 lugares postos, 4 vidas suspensas no tempo. No celeiro, o cavalo de Josiah ainda estava selado, esperando por um cavaleiro que nunca retornou. As ferramentas estavam penduradas em seus devidos lugares. As galinhas ciscavam no quintal, famintas. Não havia sinal de luta, de roubo ou de partida apressada. A família Miller tinha simplesmente evaporado. O xerife do condado, um homem chamado Brody, foi chamado. Ele conduziu uma investigação minuciosa. Seu relatório oficial, arquivado e esquecido por mais de um século, descreve uma cena de normalidade perturbadora. Ele escreveu que tudo indicava que a família tinha se afastado por vontade própria, talvez para encontrar parentes no leste. Mas essa conclusão nunca pareceu certa. Por que deixar um jantar na mesa? Por que abandonar um cavalo selado, uma ferramenta valiosa naqueles tempos? Os vizinhos foram questionados. Todos disseram a mesma coisa. Os Miller eram pessoas reservadas, mas boas. Não tinham inimigos conhecidos. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. O silêncio da comunidade era tão profundo quanto o silêncio na fazenda Miller. Com o tempo, a história se tornou uma lenda local. Um conto de fantasma para assustar crianças nas noites frias de Wyoming. A fazenda foi abandonada. A natureza lentamente a reclamou. As paredes de madeira apodreceram e o teto desabou. A terra guardou seu segredo por mais de 130 anos. Até que, em 2021, um casal de Denver, Mark e Sarah Davidson, comprou a propriedade. Eles buscavam uma vida mais simples, longe da agitação da cidade. Eles sabiam da lenda, mas a consideravam apenas folclore.
O preço da terra era bom e a paisagem era de tirar o fôlego. Eles planejavam construir uma nova casa, um novo começo sobre as ruínas do passado. O que eles não sabiam era que o passado não estava morto. Estava apenas esperando. O trabalho de limpeza do terreno começou no verão. Mark usava um pequeno trator para remover os escombros da antiga casa dos Miller. Foi durante essa limpeza que ele encontrou a primeira anomalia. Perto de onde ficava o antigo celeiro, ele descobriu a cisterna. Estava coberta por tábuas de madeira grossas e pesadas, presas com pregos de ferro forjado. Não era incomum encontrar cisternas em propriedades antigas, mas havia algo estranho nesta. As tábuas não pareciam ser apenas uma tampa, pareciam uma vedação, intencional, forte. Sarah se juntou a ele, a curiosidade superando o cansaço do dia de trabalho. Juntos, usando pés de cabra, eles lutaram para soltar as tábuas. A madeira estalou e gemeu, resistindo como se guardasse algo que não queria ser libertado. Quando a última tábua foi removida, um sopro de ar frio e mofado subiu do buraco escuro. A cisterna estava completamente seca. O fundo era uma mistura de terra e detritos acumulados ao longo de um século. Mark apontou sua lanterna para o interior. Não havia nada de extraordinário à primeira vista. Apenas um poço de pedra com cerca de 6 metros de profundidade. Mas Sarah notou algo. As tábuas que eles removeram eram incomuns. Pelo lado de baixo, o lado que ficava voltado para a escuridão da cisterna, havia entalhes. Não eram marcas de ferramentas ou de desgaste. Eram símbolos, rústicos, geométricos, quase tribais. Pareciam ter sido gravados com pressa, com uma faca ou algum objeto pontiagudo. Não se pareciam com nada que eles já tivessem visto. A descoberta era intrigante, mas não necessariamente sinistra. Eles a documentaram com fotos e continuaram o trabalho. A verdadeira perturbação viria algumas semanas depois. Enquanto limpava os últimos vestígios da fundação da casa original, a lâmina do trator de Mark bateu em algo oco sob o local onde ficava o piso da cozinha. Ele parou a máquina e investigou. Havia um pequeno compartimento escondido, um alçapão coberto por uma tábua solta. Dentro, envolvido em um pano de estopa apodrecido, havia uma caixa de metal enferrujada. O coração de Mark acelerou. Dentro da caixa havia 2 itens. O primeiro era uma fotografia, uma daquelas daguerreótipos antigos, em uma placa de metal. Mostrava uma família em frente a uma casa de madeira. Um homem, uma mulher, um menino e uma menina. Os Miller, mas a imagem estava errada. Os registros históricos do censo de 1880 listavam a família Miller com 4 membros: Josiah, Elara, Thomas e Lily. A fotografia, no entanto, mostrava 5 pessoas. Atrás de Elara, com uma mão em seu ombro, estava uma outra mulher. Uma figura severa, mais velha, com olhos que pareciam vazios na imagem desbotada. Quem era ela? Por que ela não estava em nenhum registro oficial? O segundo item na caixa era um maço de cartas. As bordas estavam queimadas, como se alguém tivesse tentado destruí-las, mas desistiu no último momento. A tinta estava desbotada, a caligrafia difícil de ler. Mark e Sarah passaram noites inteiras, sob a luz de uma lâmpada, tentando decifrar as palavras. O que eles descobriram começou a pintar um quadro muito mais sombrio da vida na fazenda Miller. O mistério da fotografia e das cartas queimadas impulsionou os Davidson a uma investigação mais profunda. Eles não eram historiadores nem detetives. Eram apenas pessoas comuns que tropeçaram em uma história que se recusava a permanecer enterrada. Eles começaram nos arquivos do condado de Laramie. Foi lá que encontraram uma cópia do relatório original do xerife Brody, de 1882. O documento era breve e conciso. Descrevia a cena na fazenda Miller exatamente como a lenda contava. A mesa posta, o cavalo selado. Mas a conclusão do xerife era o que mais incomodava. Ele afirmava que, após entrevistar todos os vizinhos em um raio de 30 quilômetros, a teoria mais provável era que a família tinha partido para o leste. Ele mencionou que Josiah Miller havia falado sobre parentes em Missouri. O caso foi oficialmente fechado em menos de um mês. Era tudo muito limpo, muito conveniente.
quase como se ninguém quisesse olhar muito de perto. Os Davidson então se voltaram para os registros de terras. Descobriram que a propriedade dos Miller foi vendida em leilão 2 anos após o desaparecimento. Foi comprada por um consórcio de 3 fazendeiros locais, os mesmos vizinhos que o xerife Brody havia entrevistado. Silas Blackwood, o homem que encontrou a fazenda vazia, era um deles. O preço de compra foi notavelmente baixo, mesmo para a época. Parecia mais uma formalidade do que uma transação comercial. Enquanto isso, Sarah fazia progressos com as cartas queimadas. Usando software de edição de imagem para realçar a tinta desbotada, ela conseguiu reconstruir fragmentos de frases. As cartas pareciam ter sido escritas por Elara Miller, para uma irmã que vivia em outra cidade. A datação indicava que foram escritas nas semanas que antecederam o desaparecimento. O tom das cartas era de crescente desespero. Elara não falava de índios ou de foras da lei. Ela falava de algo muito mais próximo. Ela falava de seu marido, Josiah, e da mulher na fotografia. Ele não é o mesmo desde que a mãe dele chegou, dizia um fragmento. Ela o envenena com suas histórias antigas, suas crenças sombrias. Em outra carta, Elara escreveu: a terra exige um preço. É o que ela diz. Josiah agora acredita nela. Ele me olha de um jeito estranho. Ele olha para as crianças de um jeito que me apavora. A mulher na foto era a mãe de Josiah. Seu nome era Agnes. Os registros do censo mostraram que ela não morava com a família em 1880. Ela havia chegado à fazenda apenas alguns meses antes do desaparecimento. Não havia registro de sua partida ou de sua morte. Como o resto da família, ela também havia desaparecido. Os Davidson agora tinham um novo elemento, um conflito familiar, uma matriarca com crenças perturbadoras, um marido que estava sendo influenciado e uma esposa aterrorizada. Mas isso não explicava o desaparecimento de todos, não explicava a cena perfeitamente normal deixada para trás. Foi então que Mark decidiu voltar sua atenção para a cisterna. Os símbolos entalhados nas tábuas o assombravam. Ele os fotografou e os enviou para um professor de história da Universidade de Wyoming, especializado em folclore do Velho Oeste. A resposta do professor chegou por e-mail uma semana depois. Foi o primeiro passo para o verdadeiro horror. O professor explicou que os símbolos não eram de nenhuma tribo nativa americana conhecida. Eles se assemelhavam a marcações rituais de certas comunidades de imigrantes europeus. Grupos que trouxeram consigo crenças pagãs e folclore de suas terras natais. Eram símbolos de contenção, de aprisionamento, usados para selar algo que não deveria escapar. A cisterna não era apenas um poço de água, era uma prisão. O que eles encontraram a seguir não estava em nenhum relatório oficial. Guiados por essa nova e assustadora perspectiva, Mark e Sarah decidiram examinar a cisterna mais de perto. Eles montaram um sistema de iluminação e Mark desceu por uma escada de corda. O ar lá embaixo era denso e gelado, com um cheiro de terra úmida e algo mais. Algo vagamente metálico, como sangue velho. Ele examinou as paredes de pedra. Em uma delas, atrás de uma pedra solta, ele encontrou outro compartimento. Pequeno, do tamanho de uma caixa de sapatos. Dentro havia um pequeno diário de couro. Pertencia a Thomas Miller, o filho de 12 anos. A caligrafia era infantil, com erros de ortografia, mas o conteúdo era lúcido e aterrorizante. O diário começava de forma inocente, descrevendo a vida na fazenda, as tarefas diárias, os jogos com sua irmã Lily. Mas o tom mudou drasticamente após a chegada de sua avó, Agnes. Thomas escreveu que sua avó contava histórias estranhas à noite. Histórias sobre a terra. Ela dizia que a terra era viva e tinha fome. Dizia que os primeiros colonos daquela região haviam feito um pacto com a terra para garantir boas colheitas e invernos amenos. Um pacto que exigia um pagamento. A avó diz que a terra nos deu prosperidade, escreveu o menino. Agora ela quer algo em troca. Papai a escuta. Ele não brinca mais comigo. Ele apenas fica olhando para os campos. As últimas páginas do diário foram escritas com uma mão trêmula. Thomas descreveu como os vizinhos, incluindo o Sr. Blackwood, começaram a visitar a fazenda com mais frequência. Eles não vinham para conversas amigáveis. Vinham para reuniões silenciosas com seu pai e sua avó no celeiro.
Reuniões das quais sua mãe era excluída. Mamãe chora à noite, dizia uma das últimas anotações. Ela escondeu nossas melhores roupas e um pouco de dinheiro debaixo do assoalho. Ela diz que vamos embora em breve, para longe da vovó e da fome da terra. A última anotação era datada de 14 de outubro de 1882, um dia antes do vizinho encontrar a casa vazia. A anotação era curta e quase ilegível. Eles estão aqui. O Sr. Blackwood e os outros. Papai abriu a porta. A vovó está sorrindo. Eles estão olhando para a Lily. A revelação era de gelar o sangue. Não foi um desaparecimento. Foi algo planejado. Uma conspiração envolvendo o próprio pai e os vizinhos da comunidade. Eles não fugiram. Eles foram levados. O diário de Thomas transformou o mistério em um pesadelo. Os Davidson sentiram o peso daquela história como uma presença física em sua propriedade. Eles agora entendiam o silêncio dos vizinhos no relatório do xerife Brody. Não era ignorância, era cumplicidade. Eles sabiam o que havia acontecido. Eles participaram. Mas o que exatamente eles fizeram? Onde estavam os corpos? O diário não dizia. A cisterna, no entanto, ainda guardava um último segredo. Mark notou que o chão de terra no fundo não era uniforme. Em uma área parecia ter sido remexido. Com uma pá pequena, ele começou a cavar. Depois de alguns centímetros, a pá bateu em algo duro. Não era uma pedra, era osso. Ele encontrou pequenos ossos. Ossos de animais, parecia a princípio. Mas entre eles havia algo mais. Um pequeno botão de madrepérola, exatamente do tipo usado em vestidos de meninas no final do século XIX. E depois, um pequeno dente de leite. Pertenciam a Lily, mas não havia um esqueleto completo. Apenas fragmentos misturados com ossos de galinhas e um cordeiro. Era um arranjo deliberado, ritualístico. A verdade começou a se formar, mais horrível do que qualquer conto de fantasma. A família Miller não foi simplesmente assassinada. Eles foram sacrificados. A crença sombria de Agnes à fome da terra não era apenas uma história. Era o motivo. Josiah, sob a influência de sua mãe e pressionado pela comunidade, concordou em pagar o preço. E o preço era sua própria família. Mas havia algo ainda mais perturbador. As cartas de Elara mencionavam que ela queria fugir com os filhos. O diário de Thomas confirmava isso. E se Elara tentou resistir? E se, em um ato final de desespero, ela tentou salvar seus filhos? Os Davidson voltaram a examinar os registros históricos, agora com um novo foco. Eles procuraram por qualquer menção a eventos estranhos na região na mesma época. Encontraram um artigo esquecido em um jornal de Cheyenne, datado de uma semana após o desaparecimento dos Miller. O artigo falava sobre o corpo de uma mulher não identificada encontrado boiando no rio Laramie, a 50 quilômetros da fazenda. O corpo estava em mau estado e nunca foi reclamado. A descrição batia com a de Elara Miller. Ela havia conseguido fugir, mas não por muito tempo. Talvez ela tenha escapado da casa naquela noite fatídica, enquanto os outros estavam focados em seu alvo principal. Mas ela não foi longe. Ela foi caçada e silenciada. E Thomas? O diário dele estava na cisterna. Mas e ele? A ausência de seus restos mortais ou de qualquer pertence seu além do diário era um buraco na narrativa. O que aconteceu com o menino que testemunhou o início do fim? Essa pergunta levaria à revelação final. A fotografia. A imagem que começou tudo. Sarah a olhou novamente, ampliando-a em seu computador. Ela olhou para o rosto de Thomas, o menino de 12 anos. E então ela olhou para a expressão de Josiah, seu pai. Havia uma semelhança, claro, mas havia também uma diferença sutil nos olhos, uma que ela não havia notado antes. Movida por uma intuição, ela pesquisou os registros de nascimento e batismo da época, um processo tedioso e difícil. Ela não encontrou nenhum registro de nascimento para Thomas Miller no condado de Laramie, nem em qualquer condado vizinho. Ela expandiu a busca. E então ela encontrou um registro de nascimento para um Thomas Blackwood, filho de Silas Blackwood, o vizinho. O menino havia morrido de febre aos 2 anos de idade, 10 anos antes do desaparecimento dos Miller. Mas a data de nascimento de Thomas Blackwood coincidia exatamente com a idade que Thomas Miller teria. E se Thomas Miller não fosse filho de Josiah,
E se ele fosse adotado? Ou, mais perturbador ainda, e se ele fosse o filho de outra pessoa, criado como um Miller? Essa teoria parecia improvável, até que Sarah encontrou um último documento, o testamento de Silas Blackwood, escrito décadas depois, em seu leito de morte. No testamento, ele deixava uma parte de suas terras para um homem chamado Thomas Albright, que vivia em um estado distante. Ele se referia a Albright como o menino que sobreviveu. O quebra-cabeças finalmente se encaixou em toda a sua monstruosa glória. O pacto da comunidade exigia um sacrifício. A matriarca Agnes Miller, uma fanática, convenceu seu filho Josiah e os vizinhos de que era hora de pagar o preço. O alvo original era a família inteira. Mas Elara descobriu o plano e tentou fugir com as crianças. Ela foi morta para garantir seu silêncio. Lily, a filha mais nova, a linhagem direta dos Miller, foi a vítima do ritual. Seu corpo foi desmembrado e enterrado na cisterna como uma oferenda à terra, selada com símbolos para aprisionar seu espírito. E Josiah, seu destino também foi selado naquela noite. Talvez ele tenha sido sacrificado junto com sua filha, um guardião relutante do pacto que ele mesmo aceitou. Ou talvez, consumido pela culpa, ele tenha simplesmente caminhado para as planícies e desaparecido, deixando o mundo para trás. Isso explicava por que o cavalo ainda estava selado. O cavaleiro não tinha mais para onde ir. Mas, e Thomas? O diário dele estava na cisterna, talvez jogado lá para incriminá-lo ou para apagar sua versão da história. Mas ele não estava lá. Ele era o filho de Silas Blackwood, talvez fruto de um caso com Elara, ou adotado secretamente após a morte do filho original de Silas. Silas, embora cúmplice do pacto, não pôde permitir que seu próprio filho fosse sacrificado. Naquela noite terrível, enquanto a comunidade realizava seu ritual macabro, Silas Blackwood salvou Thomas. Ele o tirou da fazenda, deu-lhe um novo nome, Albright, e o enviou para longe, para viver uma nova vida, carregando o fardo silencioso daquela noite. Ele foi o único sobrevivente. A cena na casa, o jantar na mesa, foi uma encenação cuidadosa, uma forma de criar um mistério insolúvel, uma história de fantasma que mascarava uma verdade muito mais palpável e perversa. A verdade de uma comunidade que, em seu medo e superstição, se voltou contra um dos seus. Um pacto silencioso de assassinato, mantido por gerações de silêncio. A família Miller não desapareceu. Ela foi apagada. As descobertas de Mark e Sarah Davidson causaram uma pequena tempestade na comunidade local e entre os historiadores. Os restos encontrados na cisterna foram analisados. A análise de DNA confirmou que os fragmentos de ossos pertenciam a uma menina, com marcadores genéticos consistentes com descendentes distantes da família de Elara Miller, que foram rastreados em outro estado. O botão de madrepérola e o dente de leite se tornaram as únicas lápides para a pequena Lily. A história oficial foi reescrita. O desaparecimento da família Miller foi reclassificado como um caso de homicídio múltiplo, mas sem corpos e com todos os perpetradores mortos há mais de um século, não havia justiça a ser feita, apenas um reconhecimento tardio da verdade. A terra onde ficava a fazenda Miller foi transformada em um marco histórico protegido. Os Davidson se mudaram, incapazes de construir seu sonho sobre um alicerce de tanto horror. A casa nova nunca foi construída. A terra permanece vazia, pontilhada apenas pela fundação de pedra da casa original e pela cisterna agora selada, desta vez com concreto. Mas a história não termina aí. A revelação do que aconteceu com os Miller levantou questões desconfortáveis. Quantas outras famílias desapareceram em circunstâncias semelhantes naqueles primeiros anos de colonização? Quantos outros desaparecimentos foram convenientemente atribuídos a ataques de índios, a invernos rigorosos ou a partidas súbitas para o leste? O testamento de Silas Blackwood mencionava o menino que sobreviveu. A frase implica que houve outros que não sobreviveram. O pacto com a terra, a crença na necessidade de sacrifício, pode não ter sido uma anomalia restrita àquele pequeno grupo de fazendeiros. Poderia ter sido uma crença mais difundida, um segredo sombrio compartilhado por muitas comunidades isoladas
que lutavam pela sobrevivência em uma terra implacável. Hoje, os turistas visitam o local, leem a placa que conta a história trágica da família Miller. Eles olham para a vastidão das planícies de Wyoming e sentem um arrepio, atribuindo-o ao vento ou à solidão do lugar. Eles não sabem que, sob seus pés, a terra ainda pode ter fome. A questão final, a dúvida que permanece, não é o que aconteceu com os Miller. Nós sabemos agora. A verdadeira questão é se o pacto foi realmente quebrado, ou se ele apenas adormeceu, esperando que as pessoas se esqueçam, esperando por um inverno rigoroso ou uma seca prolongada, esperando por alguém desesperado o suficiente para ouvir novamente os sussurros da terra e para perguntar qual é o preço.